Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Hoje eu tenho uma história chique demais com Jesus. Ela é engraçada, ela é divertida, o Paulo, e é a melhor revelação que eu tive, Paulo. Não sei o que você vai achar, mas quando eu comentei com uma amiga minha que eu ia contar essa história, ela falou: conta, conta que essa é a melhor, conta que essa é a melhor. Certo. Então, você tem três histórias. Uma delas é sobre o sonho com anjo da guarda, outra confessionário e a outra. Sim, é com uma cartomante, que eu não digo que seria, eu não digo que ela era uma cartomante, ela era uma mística que jogava tarô e búzios. Hum, E que eu acompanhei a minha mãe até a casa dessa mística para jogar. E lá eu tive uma visão, sabe? Uma uhum. visão muito interessante. Mas Olá, pessoal. Estamos hoje aqui mais uma vez com Xênia Maciel. Ela já nos apresentou o seu relato, o primeiro relato, que a gente estudou como sendo uma espécie de EQM, né? Embora com um princípio assim um pouco diferente do padrão, mas com o desenrolada e os efeitos posteriores bem dentro do script, né, das EQMs. Mas ficou faltando ela complementar com algumas histórias muito interessantes que ela tinha. E então a gente marcou essa nova conversa. Então, é isso, eu quero agradecer a Xênia por estar aqui com a gente mais uma vez. E deixo aí, se ela quiser se apresentar mais uma vez para quem não assistiu o primeiro relato, fique à vontade, Xênia, e pode fazer o seu novo relato. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. então, boa noite, Paulo. Meu nome é Xênia Braga Maciel. Eu sou mineira de Machado, mas hoje eu moro em Itatiba, São Paulo. E eu estou aqui para relatar três experiências, três não, quatro experiências que eu considero muito interessante e que pode acrescentar alguma coisa na fé de vocês, né? Ô, Xênia, A- só uma pergunta. Essas quatro experiências, elas aconteceram depois daquele evento, foi da possível EQM? Sim, Paulo, tudo aconteceu depois daquela experiência. E É, eu acho que eu tive uma EQM, mas é, como não tem comprovação médica, né? exato. A gente pode, Então, pode colocar como uma possível EQM, tem tudo, tem todos os ingredientes, né? Inclusive esses efeitos posteriores aí desses experiências que acontecem depois é muito comum com quem teve EQM. sim, sim. E o interessante é que elas começaram a se aflorar, a se intensificar, vamos dizer assim, depois que eu me mudei para Itatiba, para essa região de chácara aqui. Certo. Porque eu acho que eu passo muito tempo sozinha, muito tempo calada, Hum. sabe? Eu acho que eu passo muito tempo quietinha, no silêncio. Então, elas se intensificaram depois de É, 2015. isso favorece uma vibração que dá acesso a essas dimensões. É, sim, é interessante, viu, Paulo? Não tem muita É. explicação, não, mas isso acontece. Uhum. Então, a primeira coisa que eu queria comentar com você, que naquele dia, como eu disse, eu fiquei ansiosa e passou sem comentar, foi sobre os sonhos que eu tinha na infância. Hum. Lembra que eu contei que eu sonhava com leprosos me perseguindo numa rua de pedra e que esse sonho acontecia comigo quando eu era bem jovenzinha? Eu tinha Sim. menos de 7 anos de idade. Eu acho que eu tinha por volta de 4 anos por aí. Eu nunca tinha visto um leproso na minha vida e a minha cidade era uma cidade, né, muito pequena, Machado. Agora tem por volta de 40 mil habitantes, imagina naquela época, né? E a Sim. gente não costumava cruzar com nenhum leproso na rua, de forma alguma. E quando eu sonhava, eu me via uma mocinha fugindo desses leprosos, sabe?
Depois de muito tempo, eu tive acesso a imagens de leprosos nas ruas, em filmes assim, religiosos. Mas eu já era mocinha, já era quase adulta, quando eu tive acesso a essas imagens. Uhum. E eu acho, Paulo, que tem relação, que pode ter relação com uma memória de uma vida passada, sabe? Uhum. Porque Uhum. na época que eu sonhava, eu não tinha por que sonhar com isso. Porque eu sabia que eles eram leprosos, mas eu nunca tive acesso, nunca tinha visto um leproso, nem na televisão, porque naquela época, imagina, hoje eu tenho 55 anos, na época eu tinha 4, na televisão Uhum. era complicado até ter uma televisão, né? Estava Imagina, surgindo naquela época, né? TV. isso então, imagina uma memória, assim, uma imagem de um leproso. Então, eu acho, sabe, depois que eu vi muitos relatos por aí, eu acho que pode ter uma ligação com uma memória de uma vida passada. Uhum. Porque ainda é nítido na minha memória, esse sonho ainda é nítido. E quando eu corria pelas ruas de pedra, que eu te falei que as casas, elas tinham um tom ocre, todas tinham a, a mesma tonalidade, não existe, eu não via tintura nas casas como a gente vê hoje, casas Uhum. coloridas. E as ruas eram de pedras, não era paralelepípedo, era pedra, pedra mesmo Sei. pesada. Uhum. Então, é estranho isso, porque na minha cidade não era assim, sabe? E quando eu me via correndo, eu me via uma mocinha. Eu não me via uma criança de 4 anos. Uma outra coisa que eu queria te contar hoje foi uma experiência, foi uma visão que eu tive. Tudo isso que eu estou te contando aconteceu depois da minha EQM, vamos dizer assim, Uhum. né? Da minha possível EQM. Eu era bem jovem, mas eu já não era tão jovem. Eu já tinha me casado e já tinha meus 2 primeiros filhos. A minha mãe Uhum. gostava muito de jogar carta, jogar búzios. Não ela jogar, ela Consultar. consultar as pessoas Uhum. que jogavam. E tinha uma senhora muito famosa em Poços de Caldas, que fica a 97 quilômetros da minha cidade, Machado. Essa senhora era muito famosa e ela jogava búzios e tarô. Inclusive, pessoas aqui da cidade, aqui da capital de São Paulo, elas fretavam ônibus para jogar com essa senhora, sabe? Uhum. E ela recebia as pessoas com hora marcada na casa dela. Ela morava num sobrado em Poços de Caldas e ela atendia na garagem desse sobrado. E a minha mãe falou que era para eu acompanhar ela nessa visita, porque ela não queria voltar dirigindo assim depois das 6 da tarde. Uhum. E o único horário que ela tinha encontrado era perto de 5. Então ela já ia voltar para a nossa cidade, já ia estar escuro, né? Já tinha escurecido. Então ela falou, então você vai comigo, você me fazer companhia. Eu nunca gostei disso, nunca gostei, mas você já viu, né? Ela era muito brava, muito autoritária. Eu falei, então tá, ela não pedia, ela mandava, né? Uhum. E aí acompanhei a minha mãe até a casa dessa senhora, e ela mesmo veio nos receber, ela mesma abriu a porta, e quando nós entramos, Paulo, ela atendia na garagem, né, como eu te disse, numa mesinha quadrada de madeira, e tinha uma mulher sendo atendida, e na frente da mulher tinha um homem moreno, todo de branco, com vários colares assim de contas, aquelas contas coloridas que a gente vê muito nas pessoas da Umbanda, Uhum. aqueles colares de conta, vários colares, estava Sei. até alto assim, porque tinha muitos colares. E esse senhor estava sentado na frente da mulher. E essa senhora veio, abriu a porta, pediu para a gente entrar, para a gente subir até a casa dela, porque era um sobrado, e era para a gente esperar na cozinha da casa dela, que ela já ia nos chamar. E quando eu estava subindo, eu ainda comentei com a minha mãe. Eu falei, mãe, que coisa estranha. Quem joga o Búzios não é aquela senhora que abriu a porta? A minha mãe falou, é, porque ela já tinha ido lá outras vezes. Eu falei, então tá, mas por que que aquele senhor fica lá do lado dela? Porque eu vi 2 cadeiras do lado oposto da mesa
e uma cadeira do lado de cá, onde tinha uma mulher sendo atendida. Hum. Aí a minha mãe falou, eu não vi senhor nenhum lá. Eu falei, como não, mãe? A senhora não viu aquele homem de branco, cheio de pontas coloridas lá no pescoço, cheio de colar? Não, não vi. Mas a minha mãe era uma pessoa muito distraída. Eu falei, tá, tudo bem, não achei nada demais naquilo. Subi e fiquei lá esperando. Uhum. Aí não passou muito tempo, a senhora chamou minha mãe para ser atendida, minha mãe foi atendida. Não passou muito tempo, minha mãe voltou, me chamou, falou, e aí, tudo bem? Vamos embora? Eu falei, vamos embora. Aí quando a gente estava descendo a escada, eu falei, mãe, e aquele senhor? Ele estava lá enquanto a senhora jogou búzios com aquela senhora? Ela falou, não tinha ninguém. Eu estava sozinha com ela. Uhum. E aquilo me intrigou, sabe? Aí ela nos acompanhou até a porta e eu, muito intrigada, muito curiosa, resolvi perguntar. E falei, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. O que aquele senhor, que quando nós entramos, estava fazendo na mesa, do lado da sua cadeira? Aí ela falou, que senhor? Eu falei, um senhor moreno, vestido de branco, com várias pontas coloridas, vários colares coloridos no pescoço. O que ele estava fazendo ali do lado? Se a senhora é que joga búzios? Porque eu falei, gente, não tem nada a ver aquele homem ficar ali ouvindo a história da vida da gente, né? Eu pensei, na época eu devia ter uns 25 anos, por aí. Aí ela sorriu para mim, Paulo. Ela me abraçou, sorriu para mim e falou assim, sério que você viu essa pessoa? Eu falei, seríssimo. Aí ela falou, você viu o meu guia. Esse é meu guia espiritual. E eu preciso muito de uma médium no meu terreiro com a sua capacidade. Se você estiver disposta a trabalhar conosco, me procura aqui. Uhum. E eu saí de lá toda arrepiada, né? Falei, nossa senhora! Ganhou um emprego, não foi? Ganhou um emprego no terreiro. No terreiro. Aí eu saí de lá toda arrepiada, falei, não acredito que essa mulher me falou isso, eu não acredito, porque eu vi, Paulo, eu vi aquele Nitidamente. senhor, nitidamente, mais nítido do que eu estou te vendo agora, porque meus olhos não estão muito bons, não. É verdade. Mas Você está me vendo como Monet pintava, né? Aquela pintura de Monet que é meio embaçada assim, né? Horrível, horrível, eu preciso arrumar essas lentes. Mas eu vi nitidamente aquele senhor e eu nunca mais esqueci dessa história. Eu nunca mais esqueci. Pois E ainda é. recebi um convite para trabalhar com ela. Mas eu sempre tive muito medo, sabe? Foi uma prova concreta, né, de que aquele trabalho dela ali realmente tinha um acompanhamento espiritual, né? Um acompanhamento espiritual. E depois, lá na frente, que eu não vou contar essa história aqui hoje, mas depois, lá na frente, numa outra época da minha vida, eu voltei lá nessa mulher e ela jogou búzios para mim e tudo que ela me falou, Paulo, aconteceu. Tudo. Absolutamente. Ela falou sobre o seu futuro. Ela falou sobre o meu futuro. Depois de muito tempo, eu acho que depois de uns 10 anos, depois de uns 9 anos, eu acho, eu voltei lá, inclusive com uma amiga, e ela é testemunha disso, porque ela estava comigo, e tudo que essa mulher me falou aconteceu. Tudo. Sem tirar nem pôr. Mas essa é uma outra história. Ela realmente tinha um acompanhamento aí desse guia dela, né? E da posição que ele estava, o tempo é relativo, né? Ele vê o futuro, vê o passado, e aí informava ela e ela revelava. E é interessante isso, né? Isso traz aí para a gente umas informações como de coisas que a gente quer entender sobre nossas capacidades, sobre o tempo, sobre o mundo espiritual. Essa questão de algumas pessoas que atendem assim, né, em consultas, né, de uso de tarô, muitas vezes são acompanhadas mesmo de entidades que estão ali realmente revelando tanto traumas e coisas do passado que às vezes precisam ser resolvidas, né, como
como coisas do futuro que podem orientar a sua direção. Agora é preciso discernimento para saber quem realmente trabalha sério, né? E Sim, quem não. É verdade. É verdade. E hoje eu sei que essa senhora, ela se converteu, ela não faz mais esse tipo de trabalho, hoje ela é evangélica, mas na época ela fazia esse tipo de trabalho e ela tinha até uma creche, sabe? Ela ajudava muitas crianças nessa época. Uhum. Ela fazia esse tipo de trabalho e tudo que ela recebia com isso, ela revertia até em prol de ajudar essas crianças nessa creche. Uhum. Era uma senhora muito bem vista na cidade de Poços de Caldas. Uhum. Hoje eu nem sei se ela está viva, porque faz tempo que eu não tenho notícias dela, mas ela se converteu. Mas parava ônibus na porta da casa dela. Descia assim, gente de ônibus para jogar búzios e tarô. Ela jogava búzios e tarô. E eu vi o guia espiritual dela, eu vi. Não me esqueço nunca mais daquele rosto. E ele ainda olhou para mim, ele olhou para mim. Nem ela mesmo via, né? Certamente. Sabe que eu não sei, Paulo? Será? Eu acho que ela via. Você sabe por quê? Porque quando eu descrevi para ela o Senhor, ela riu, me abraçou e falou: eu não acredito que você viu o meu guia espiritual. Então eu acho que ela viu. Ela sabia, né? Como ele era. Ela sabia. É isso. Certo. Bom, agora vem uma história muito interessante que eu vou ter que voltar lá em 2015, Paulo. Depois você corta e ajeita aí a história, mas eu vou ter que voltar, porque senão você não vai entender o contexto, sabe? Certo. Em 2015, eu morava em Campinas, São Paulo. E aí nós resolvemos nos mudar para cá, para essa casa que eu moro hoje, aqui na região de Itatiba. E em 2015, tudo começou a se intensificar na minha vida, sabe? Esses relatos, as horas iguais, que eu não entendia, foi a partir de 2015. Certo. Então, quando nós mudamos para cá, eu vim para cá muito, muito triste. Porque eu gosto muito de gente, eu gosto muito de cidade, eu gosto de conviver, eu gosto de barulho de rua, de ônibus. E aqui eu estou numa região de chácara, no meio de duas cidades, eu estou completamente isolada, né? Eu tenho vizinhos, mas eu não conheço nem o da direita, nem o da esquerda, porque eles pouco vêm aqui, eles são de São Paulo, e eles vêm poucas vezes visitar a chácara e tudo. Então, em 2015, nós mudamos para cá, mas a nossa filha, hoje ela tem 18 anos, a gente não queria mudar muito a rotina dela, sabe? A gente não queria que isso fosse um transtorno na vida dela, mudar para cá. Para uma pessoa jovem, né, às vezes o impacto é grande, né? Sair da cidade, ir para o campo, ficar isolado. Né? Aí, eu e meu marido, nós resolvemos que ela continuaria estudando em Campinas. E que eu levaria ela todos os dias para Campinas. Daqui da minha casa até Campinas dá 40 quilômetros. Mas tem um pedágio no meio, que é uma fortuna. Hoje em dia, eu acho que está 11,20 ida e 11,20 volta, porque paga ida e paga volta. Isso todo dia, fora a gasolina? Sim. Então, o que eu tinha que fazer, Paulo? Eu saía com ela de manhã, levava ela para a escola, porque a escola também era muito boa e a gente não queria causar nenhum impacto na vida estudantil dela, porque a gente sempre quis que ela passasse numa federal. Hoje ela passou, graças a Deus, ela estuda na USP, em São Paulo. Ela está lá, está cursando direito, está feliz, graças a Deus, mas houve um período de muito sacrifício na nossa vida. Então, meu marido saía para trabalhar e eu ficava com a função de motorista, né? Então, eu levava a Lara de manhã para Campinas, esperava a aula terminar e trazia ela de volta para casa. Eu deixava ela na escola 15 para 7 da manhã, de segunda a quarta ela saía 15 para 1. Quinta-feira ela saía 15 para as 3 da tarde. E sexta-feira ela saía
6 horas da tarde da escola, porque tinha inglês depois da escola, e papapá, papapá. E nesse período, né, nesse tempo, eu não tinha onde ficar em Campinas. Eu ia de manhã, depois deixava a Lara na escola, e não tinha para onde ir, shopping abria 10 horas da manhã, 10h30 da manhã. Eu ia ficar onde? Né, na rua, correndo risco de assalto, isso e aquilo. Então, uma amiga minha me falou sobre uma igreja, de uma escola salesiana que tem lá em Campinas, que chama Liceu. Essa congregação salesiana tem uma igreja muito bonita, linda, maravilhosa, enorme. Essa igreja é muito segura, fica do lado da escola Liceu, muito perto da escola que a Lara estudava. Essa minha amiga falou, olha, Xênia, vai lá para a igreja do Liceu, que abre 6 horas da manhã, tem um pátio enorme, lindo, maravilhoso, a igreja é toda cercada, com grade, tem guarita de entrada, super segura, porque Campinas é uma cidade muito grande, perigosa, né? Não sei se você conhece. Não cheguei a conhecer. Então, é uma cidade muito grande, e é uma cidade perigosa, não dá para ficar andando assim, dando bobeira na rua, né? Sim. Ela falou, vai lá para a igreja do Liceu, que ela me falou que parava lá todo dia, porque ela também tinha um tempo, sabe, entre deixar as meninas na escola e ir para o trabalho. Ela deixava às 7 e entrava no trabalho às 9. Então, ela ficava no pátio da igreja do Liceu até o horário. E lá não pagava estacionamento, a gente podia entrar, tinha guarita, segurança e tudo. E tinha missa às 7 horas da manhã. Tinha missa às 7 horas da manhã, e depois tinha missa às 7 horas da noite. E todos os dias, na missa das 7 horas da noite, tinha um padre no confessionário, atendendo as confissões. Tinha o padre que rezava a missa e o padre que atendia as confissões no confessionário. Aí eu falei, tá bom, né? Vou lá para a igreja do Liceu. Inclusive, encontrei com essa minha amiga várias vezes lá no pátio. Mas no início, olha como que Deus fala com a gente, né, Paulo? Porque nesses momentos difíceis que a gente vive, é que Deus se apresenta mais na vida da gente, sabe? É verdade. E ele se apresenta e faz questão de se mostrar, né? Ele faz questão de mostrar que ele está ali, te acolhendo, né? Nenhuma porta se abriu para mim em Campinas. E eu conhecia muita gente em Campinas, porque eu morei lá de 2008 a 2015. Então eu conheci muita gente. Mas nenhuma porta se abriu para mim nesse momento. A única porta que eu encontrei aberta foi realmente a casa de Deus, sabe? Foi realmente a igreja. Sim. E aí eu deixava minha filha na escola e ia para a igreja. No primeiro momento, eu só parava no pátio e ficava no carro. Eu ouvia as missas acontecendo lá dentro da igreja, mas eu não descia. Depois eu comecei a sentir vontade de descer. Aí eu descia, ficava lá no fundinho da igreja, ouvindo, né, a missa. Porque isso que eu vou te contar, Paulo, eu tenho até que deixar claro que é uma experiência particular, não tem nada a ver com religião. Aconteceu dentro da igreja católica comigo, dentro de um confessionário, mas apesar de eu ser batizada, eu fui batizada na igreja católica quando eu nasci, eu fiz primeira comunhão, mas eu nunca frequentei a igreja, e eu só estava ali nesse momento porque eu precisava de um lugar para estacionar, sabe? A verdade é essa, sabe, Paulo? Mas Deus vai chamando e Deus vai transformando o coração da gente. Eu hoje ainda não me considero uma católica, porque eu acredito na reencarnação, né? E eu acabei de mencionar aqui e falar sobre os sonhos que eu tinha na infância. E esse seria o primeiro motivo para me colocarem para fora da igreja, né? Porque os católicos acreditam que ao homem basta viver uma vez só, né? Mas a experiência que eu tive não tem nada a ver com religião. Eu respeito todas as religiões, né? Eu te falei que minha mãe era uma pessoa muito mística, gostava muito, tem uma tia que é da Umbanda, mas isso aconteceu comigo dentro da igreja, né? E eu não sei por quê, mas aconteceu. E aí, Paulo, eu comecei a sentir vontade de escutar as missas. E aí entrei na igreja, inclusive me casei na igreja católica,
o primeiro casamento, meu primeiro casamento, a gente optou por fazer uma cerimônia religiosa e eu me casei na Igreja Católica. E tá bom. E aí, no início, eu batizei meus filhos também, todos eles são batizados, mas na Igreja Católica. Mas como eu não me encaixo por causa das experiências que eu vivo, sabe? Eu não me encaixo na igreja. E eu me sinto até mal, sabe, Paulo, de participar de alguma coisa, assim, de alguma coisa mais profunda na Igreja Católica, porque eu realmente questiono alguns dogmas da igreja. E se a gente vai questionar, é melhor que a gente não participe, né? Que a gente respeite e tudo, porque ou você mergulha de cabeça em tudo que a igreja prega, ou você simplesmente respeita, né? E fica mais quietinho no seu canto. E como eu também estou no segundo casamento, eles não, os católicos, eles não aceitam o segundo casamento. É verdade. Então, para participar das missas, eu não posso receber a Eucaristia, porque eles não permitem esse tipo de coisa. E aí, por isso que eu prefiro mais ficar quietinha, sabe? No meu canto, mas eu tenho muita fé em Jesus. Vamos dizer que eu sou cristã, eu não sou católica, eu sou cristã. Certo. E uma cristã muito apaixonada por Jesus. Eu sou uma cristã muito apaixonada. E aí, Paulo, eu comecei a descer do carro e ouvir as missas mais lá do fundo da igreja. Aí teve um dia que o padre, lá no meio de uma missa, falou assim, você aí que tá lá no fundinho, você não quer chegar um pouquinho mais para frente aqui, para participar com a gente? Aí eu cheguei um pouquinho mais para frente. E comecei, todos os dias eu estava ali. Eu passei um ano, Paulo, um ano naquela igreja, das 7 da manhã. Missa todos os dias. Missa todos os dias. Nossa, é uma vida de religiosa, de freira. Então, tem até uma história engraçada que eu vou te contar já sobre isso. Todos os dias eu parava lá 7, 10 para 7, 5 para 7, porque eu deixava minha filha 15 para 7 e era muito pertinho da escola dela, a igreja. E eu já ia para a igreja. E logo depois começava a missa. Aí eu comecei a participar, comecei a me interessar. E ouvir com o coração as pregações, sabe? E ali foi passando. E foi passando o tempo, e eu ali todos os dias. Um belo dia, eu estava na igreja, e ali eu comecei a fazer oração, e ali eu chorava, eu pedia a Deus para me ajudar, e pedia a Deus para me fortalecer, e comecei a me abrir com Jesus ali dentro da igreja. A missa durava das 7 às 8 no máximo, e depois a igreja ficava silenciosa, só com algumas senhorinhas lá na frente, rezando o terço. Inclusive, me deram um terço uma vez para rezar, eu nem sabia como que rezava aquele terço, né? E fiquei lá, meio que fingindo que estava rezando, porque eu não sabia rezar o terço. Uma vergonha, né? Não sabia. Hoje eu sei, Paulo, mas eu não sabia. E aí fiquei ali enrolando, e um belo dia eu estava ali, depois da missa, entrou uma freira. É aí que a história começa a aquecer, sabe? Entrou uma freirinha, vestida de preto e branco. A missa já tinha acabado, tinha um grupo de senhoras lá na frente rezando o terço, e eu lá atrás, quietinha. Entrou essa freirinha de preto e branco, que eu nunca tinha visto também um hábito preto e branco. Porque eu sempre estudei em escola católica, eu estudava na Escola Imaculada Conceição, mas o hábito delas era azul e branco, não era preto e branco. Aí Realmente, é muito comum a cor marrom, né, cinza, mas preto mesmo é difícil. Entrou essa senhorinha, essa freirinha, de preto e branco, entrou pelo meio da igreja, foi até o altar, ajoelhou, rezou, passou um tempinho lá e eu fiquei observando, porque ela era muito pequenininha, sabe? Ela devia ter 1,5 metro, mais ou menos, e aquilo me chamou a atenção, aquele hábito comprido, né, nos pés. Aí ela voltou. Quando ela voltou, alguma coisa falou no meu coração. A freirinha vai falar com você.
Aí na mesma hora eu abaixei a cabeça, assim, e falei, vou fingir que estou rezando, porque aí ela passa, né? Ela não vai parar. Aí abaixei a cabeça, fiquei quietinha, a freirinha passou. Aí eu falei, ufa, ela passou. Mas ela foi até a porta da igreja e voltou, Paulo. Ela voltou e falou assim comigo, posso conversar com você um minutinho? Eu falei, pode. Isso devia ser umas 8h30 da manhã, mais ou menos. 8h15 da manhã, 8h30. Ela sentou ali, Paulo, e ela ficou falando comigo até 11h30 da manhã. E foi muito interessante a conversa dela, porque parecia que ela me conhecia. Parecia que ela sabia, parecia não, ela sabia tudo da minha vida. Porque ela falou tudo da minha vida. Ela contou a história da minha infância, ela falou do relacionamento dos meus pais, ela falou da vida dos meus pais, ela inclusive falou que minha mãe já tinha falecido e que ela estava no purgatório e que eu tinha que fazer oração por ela, porque as almas do purgatório precisam muito de oração. Ela falou que eu precisava conversar seriamente com meu pai para que ele se convertesse, porque ele corria um risco muito grande de não ter salvação, que ele precisava procurar um padre, se confessar. Aí é que começa a história da minha experiência no confessionário. Que ele precisava procurar um padre, se confessar, e de vez em quando ela arrotava, sabe? Ela punha a mão assim na boca e ela arrotava, e ela arrotava. E eu tava achando aquilo estranho. E ela falou assim comigo, você me perdoa, mas eu tô assim por causa dos teus pecados. Você precisa procurar um padre com urgência e se confessar. Porque a gente só tem chance aqui nesse mundo de ter a salvação. Então você precisa se confessar, porque se você morrer com esses pecados, você vai para um lugar muito ruim, que seria o inferno, né? Então você vai se confessar com o padre, você vai conversar com seu pai hoje, você vai falar com ele. E eu fiquei muito impressionada, porque ela sabia muita coisa particular da minha vida, que não teria como aquela freirinha que tinha acabado de entrar na igreja saber. Inclusive, as dificuldades que eu estava passando na minha vida, naquele momento, ela falou muita coisa comigo. Você não chegou a perguntar a ela como é que ela tinha acesso a essas informações? Perguntei sim. Ela falou que ela disse que ela estava sendo inspirada pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo pediu para ela conversar comigo. Ela estava ali sendo só um instrumento do Espírito Santo. Eu fiquei toda arrepiada, né? E aí, quando a freirinha saiu da igreja, eu nunca mais vi aquela freira. Paulo, eu só acredito que ela era uma pessoa viva, de carne e osso, que vive nesse mundo, porque ela abriu a bolsa dela e me deu um livro, que era o Catecismo da Igreja Católica. Ela me deu um livro. Porque senão, Paulo, eu ia achar que ela veio do mundo espiritual para falar comigo. Mas ela pegou na minha mão, eu senti a mão dela, ela me deu um livro. Era uma pessoa real, sabe? Era uma pessoa real. Mas ela, muito estranho tudo que ela me disse. E ela foi embora. Eu continuei frequentando a igreja o ano inteiro. E eu nunca mais vi aquela freira. Eu nunca mais encontrei com ela. E eu ficava na igreja das 7 da manhã até 1 da tarde, de segunda a quarta, até as 3 da tarde, de segunda a quinta, e até as 6 da tarde, sem nada, até às 7 e pouco da noite, que terminava a missa da sexta-feira. Eu ficava ali, porque eu não tinha para onde ir. E ali na igreja, além de ser um lugar seguro, tinha banheiro, tinha água, né? Então eu ficava ali, porque eu não tinha para onde ir. Então eu fiquei ali o ano todo. O ano todo. Bom, eu saí dessa igreja muito impressionada. Eu falei, vou marcar uma confissão. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu pai, né? Que na época estava vivo.
E eu contei para ele o que aconteceu, ele riu de mim, ele caçoou de mim, ele falou que eu tinha que procurar um lugar para ficar que não fosse a igreja, porque eu estava me tornando uma beata, e eu estava beirando muita igreja, e meu pai ainda brincou, falou, Deus tem muito mais o que fazer do que ficar ouvindo meus pecados. Eu não vou me confessar coisa nenhuma, e pronto, e acabou. Você vê, né, como é que era a fé dele. E ele riu de mim, falou que não ia, e realmente ele não foi. Mas eu dei o meu recado, a minha parte eu fiz, né? Eu passei meu recado. E eu fiquei impressionada, falei, eu vou procurar um padre e vou me confessar. Porque pelo sim, pelo não, né, Paulo? Que mal que vai me fazer? Né? Tem tanta verdade no que ela falou, né? Então, pelo sim, pelo não, eu vou procurar um padre e vou me confessar. Mas eu não procurei saber como que eu deveria fazer uma boa confissão, eu não estudei para isso, eu não li o catecismo da Igreja Católica antes de me confessar, e como eu te disse, eu fiz a primeira comunhão, eu tinha 7 anos de idade. Eu nem lembro de nada, nem de nada da igreja. Hoje eu sei um pouquinho, porque eu procurei saber depois, né, procurei estudar um pouquinho, então eu sei um pouquinho. Mas eu fui assim, de cara limpa, né? Marquei numa sexta-feira, entrei na fila da confissão, lá na igreja, falei, vou me confessar. E aí, falei, não vou confessar tudo, né? Porque tudo vai ficar complicado. Como é que eu vou falar para o padre tudo que eu já fiz de errado? Não vou falar. Aí selecionei, olha como que a gente, Paulo, como que a gente é ignorante, como que a gente acha que pode se esconder de Deus, né? Mas como eu não tinha muita fé, né, na confissão, eu estava indo mais por medo de ir para o inferno, né? Eu falei, olha, a freirinha falou que se eu não confessar, eu vou para o inferno. Se ela tiver certa e eu morrer amanhã, eu vou para o inferno. Então, para o inferno eu não quero ir. Então, eu vou me confessar. Pelo sim, pelo não, se ela tiver certa, né? Mas eu não fui com aquela fé, né? Aquela fé de coração, né? Sei. Entrei na fila, não me preparei, selecionei alguns pecados ali, que eram os mais leves, inclusive. Os confessáveis, né? Fiz tudo errado, né? E aí me confessei. Eu me lembro que o padre era um senhorzinho, o nome dele é Padre Plínio. Ele está até hoje lá na igreja salesiana, lá até hoje atendendo as confissões, um padre muito gentil, muito especial. Entrei, me confessei, tudo bem. Aí Deus é tão perfeito, saí de lá achando que estava tudo resolvido, né? Saí do confessionário, falei, está tudo resolvido, eu me confessei, pronto, acabou. Confessei só alguns, mas está valendo, né? Está valendo, porque Deus sabe, conhece todos os meus pecados, e Ele vai me perdoar. Como se valesse aquela confissão. Mas Deus é muito perfeito, e pouco tempo depois, aqui, vasculhando aqui os vídeos do YouTube, apareceu para mim um vídeo de um padre que hoje eu sigo, e ele é muito importante na minha vida, escuto as homilias dele todos os dias, porque, como eu te disse, eu não me digo católica, mas eu sou cristã, e tudo que está relacionado à palavra de Deus, a Jesus Cristo, eu quero saber, né? E aí é muito bom ouvir as pregações desse padre. E apareceu lá um vídeo para mim, Paulo, dizendo assim, como fazer uma boa confissão. E eu falei, já me confessei, mas mesmo assim eu vou assistir. Aí eu assisti e percebi que eu tinha cometido um pecado enorme de fazer aquela confissão. Além de não ganhar o céu, ainda me enterrei um pouco mais lá na lama, porque eu não fiz uma boa confissão, né? Eu não fiz uma confissão verdadeira, então ela não era válida. Ela não era válida, então eu tinha que voltar e me confessar de novo. Aí que começou o meu problema. Eu falei, como é que eu vou voltar naquele padre e vou me confessar direito? Ele vai olhar para minha cara e vai falar, você é uma falsa. Você não se confessou direito. Como que agora você volta para confessar direito? E aquilo lá, né? Fiquei com vergonha do padre, né? E falei, não tem problema. Isso não tem problema, eu vou dar um jeito. Como se a gente tivesse
alguma condição de fazer alguma coisa sem a graça de Deus, né? Eu falei, vou marcar em Itatiba, vou lá no padre de Itatiba, que ele não ouviu a minha primeira confissão, ele não me conhece, aí eu vou lá e me confesso direito, e tá tudo bem, e tá tudo resolvido. Mas não é assim que funciona, Paulo. Deus não permite certas coisas. E eu marquei com o padre de Itatiba. Uma hora o padre não podia me atender, outra hora o padre tinha viajado, outra hora o padre estava atendendo uma extrema-unção. E o tempo foi passando, e eu estava lá na igreja salesiana todo dia, tinha lá, toda sexta-feira, confessionário, mas era o padre Plínio. Sim. E eu não queria me confessar com o padre Plínio, porque eu achava que ele ia me achar falsa, isso e aquilo, né? Tentei, Paulo, e o tempo foi passando, e se passaram uns 5, 6 meses, e eu não conseguia me confessar. Não conseguia. Falei, olha, o jeito vai ser eu me confessar com o padre Plínio. Não vai ter outro jeito. Eu vou lá, vou me confessar com o padre Plínio, mas eu vou disfarçada. Quem é que se esconde de Deus, Paulo? Quem se esconde de Deus? Essa história é engraçada. Eu falei, vou disfarçada, porque da primeira vez que eu tive lá, eu estava de cabelo preso, eu estava com roupa de academia, e muita gente já passou por aquele confessionário, né? E acho que o padre nem está lembrando de mim. É pecado demais para ele gravar, né? Eu falei, mas eu vou me disfarçar e vou. Aí nesse dia eu coloquei uma roupa bem composta, eu tinha um cabelo comprido, aí eu alisei o cabelo, chapei o cabelo, arrumei o cabelo, como se o cabelo fosse uma capa de disfarce para mim, sabe? E aí fiquei linda, maravilhosa, com aquele cabelo que nem é meu, né? Porque se chovesse ia encrespar todo. Mas tudo bem, fui disfarçada no cabelo, entrei na fila do confessionário. E lá na fila eu ficava pensando e rezando, Paulo. Eu ficava assim, ai meu Deus, tomara, meu Deus, que esse padre não me reconheça. Tomara que esse padre não se lembre de mim. Aí eu pensava, ele não vai se lembrar de mim, imagina, estou totalmente diferente, estou de cabelo solto, estou de cabelo liso, estou de cabelo arrumado. Aquele dia eu estava de cabelo preso, toda mal arrumada, hoje eu estou toda composta, toda senhoril, ele não vai lembrar de mim. Como que esse padre vai lembrar de mim depois de 5 meses? Não vai lembrar. E a fila foi andando. E aí, Paulo, chegou a minha vez. Quando eu abri a porta do confessionário, antes de eu fechar a porta, o padre olhou para mim, deu um sorriso, mais um sorriso, e falou assim, Paulo, oi filha, que bom te ver aqui, você tá diferente, você tá de cabelo solto, nossa, você tá com o cabelo arrumado, você tá diferente, filha, você tá com o cabelo bonito. E o ele padre ficou tirou falando... toda a sua fantasia, toda a máscara ele desfez naquela hora. Desfez, Paulo. E eu fechei a porta e falei, pronto, danou-se, né? O padre me reconheceu, tá, tudo bem, agora eu já tô aqui, vou pagar esse mico, vou me confessar direito. Aí sentei lá na frente dele e ele sorriu para mim assim, com um sorriso de paz. Sabe quando uma criança faz uma arte muito feia e o pai, em vez dele reprimir, ficar bravo, ele acha graça naquilo e aí acaba te abraçando? Eu recebi aquele abraço naquele momento. Mas eu não percebi o que estava acontecendo ali naquele momento. E eu sentei e me confessei e falei, ó, padre, eu venho te pedir perdão, porque da última vez que eu estive aqui, eu não me confessei direito, eu não fiz uma boa confissão. Dessa vez eu vim disposta, né, a abrir meu coração e pedir perdão a Deus e fiz a confissão que eu deveria ter feito no início da minha conversão, vamos dizer assim, né? Abriu o jogo logo todo, né? Abri o jogo logo. E aí me confessei, saí de lá bem aliviada mesmo. E aí falei que eu tinha uma filha adolescente, que eu queria que ele conversasse com ela.
queria que ele desse alguns conselhos para ela, porque hoje em dia, Paulo, está muito complicado criar filhos. Hoje em dia, se a gente fala de Deus para os nossos filhos, adolescentes, gente, está complicado. Está complicado. E aí ele falou que conversaria sim com ela, que era para eu levar ela lá na secretaria da igreja no outro dia. Eu expliquei para ele que eu ficava ali, né, por perto, que era fácil para mim levar ela ali para conversar com ele. E ele era um senhorzinho, sabe? Um senhorzinho assim de uns 75 anos, por aí, acho que até mais um pouco. Tá bom, despedi do padre, saí da igreja, entrei no carro, peguei minha filha, vim embora. Esqueci daquela confissão, né? Achei até muita graça, né, minha. Vim embora para casa, tudo bem. Aí no outro dia, 2 horas da tarde, tinha uma janelinha lá, peguei ela na escola, passei na igreja, o padre estava na secretaria. Aí ele entrou no escritório dele, veio a secretária lá da secretaria da igreja, perguntou se a gente queria falar com o padre. Eu falei que tinha hora marcada com ele 2 horas. Ela falou, tá, tudo bem, vou avisar o padre. No minuto, ele nos chamou, nós entramos, aí ele nos cumprimentou, e eu já achei assim, o padre meio distante, sabe? Porque no dia anterior, ele tinha olhado para mim, e ele tinha falado, oi filha, que bom te ver aqui, né? E no dia seguinte, o padre estava esquisito, sei lá, parecia que ele não me conhecia. Aí no meio da conversa, Paulo, ele falou assim, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Nós já nos conhecemos? Nossa. Aí eu falei, sim, padre, nós já nos conhecemos. Eu já tive no teu confessionário 2 vezes. Inclusive, eu tive no seu confessionário ontem. Eu me confessei com o senhor ontem. Aí ele falou, tá bom, tá explicado. Vem cá, agora quem vai te fazer uma confissão sou eu. O padre falou comigo, Paulo. Sim. Quando eu me ordenei padre, eu pedi 3 graças a Deus. 3 graças. A primeira foi que eu nunca traísse o meu sacerdócio, que eu... se fosse para eu trair o meu sacerdócio, que Deus me levasse antes. A segunda foi que eu arrebatasse muitas almas para Jesus aqui nesse mundo e pudesse levar muitas almas para Ele no céu. E a terceira foi que eu nunca me lembrasse da fisionomia de uma pessoa que entrasse no meu confessionário e nem da confissão dela. Então... por isso que eu não me lembrei de você. Porque Deus me concedeu as 3 graças. Coisa interessante, né? Naquele momento, Paulo, eu desmontei. Se eu não tivesse sentada, eu tinha caído. Porque naquele momento eu senti que eu recebi uma revelação, entendeu? Que Jesus em pessoa veio Praticamente o padre incorporou, né? Outro espírito ali. Sim, e eu tenho certeza que Jesus veio conversar comigo dentro daquele confessionário, porque eu tinha estado no confessionário do padre 5 meses antes. E eu estava disfarçada, lembra? E com essa característica que ele disse que não lembrava de nada, é muito estranho ele ter lembrado de você de uma forma. Como que ele poderia, Paulo, lembrar de mim naquele momento que eu entrei no confessionário? Como se ele recebeu as graças que ele pediu? Ele pediu que não se lembrasse de forma alguma de ninguém que entrasse no confessionário dele, da fisionomia e nem dos pecados das pessoas. E eu tive lá 5 meses antes e depois eu tive de novo. Ele me chama de filha, ele sorri para mim, ele me recebe, ele não me abraçou, mas eu me senti abraçada dentro daquele confessionário. Ele me recebe com um sorriso no rosto e fala, filha, que bom te ver aqui. Filha, que bom te ver aqui. Você está diferente, você está de cabelo solto, você está com cabelo bonito. Tudo que eu estava pensando lá na fila, lá fora, Paulo. Só faltou dizer seu nome, né? Xênia, você por aqui de novo.
Paulo, é a mais pura verdade, é a mais pura Realmente, verdade. é uma história que... E o padre, ele continuou falando comigo lá na secretaria, ele continuou falando, ele perguntou se eu era professora, nada a ver comigo, nada a ver, ele não sabia mesmo quem eu era, ele não sabia. E ele falou, mas agora que nós nos encontramos aqui, na secretaria, no meu escritório, eu nunca mais vou me esquecer de você. Eu nunca mais. Porque eu estou te conhecendo aqui na secretaria, agora. Sim. E ali eu fiquei mais o ano todo na igreja. Ele me cumprimentava quando ele chegava na igreja. Ele me dava um sinal de que ele tinha me visto ali na missa. Quando ele ia despedir, ele me dava um sinal, como se ele dissesse até amanhã. Entendeu? Ele nunca mais se esqueceu de mim. Nunca mais se esqueceu de mim dentro da igreja. E a conversa com a sua filha ajudou? Então, eu não sei se ajudou, porque eu não participei, né, da conversa. Ah, você não ficou, né? Não fiquei. Aí a gente conversou um pouquinho, ele me revelou isso, que ele não poderia lembrar de mim mesmo. Depois ele conversou um pouquinho com ela, e eu perguntei se ela tinha gostado de conversar com ele. Ela falou que sim. Mas, você já viu, né? Uma menina de 16 anos, 17, tá com a cabecinha em outros lugares. E os jovens não recebem conselhos, não aceitam conselhos, né? Eles escutam, mas não seguem. Eles têm, assim, isso não é um erro, né? Isso é uma característica do jovem, de querer experimentar coisas e viver experiências, né? Mesmo pagando o preço depois, né? Mas dar conselhos a jovens é uma coisa um pouco, às vezes, perder tempo, né? Mas a gente faz, que é obrigação, né? É obrigação. Eu oro muito por ela, por todos eles, e eu peço muito a Deus que converta o coraçãozinho dela, que cuide dela. Mas ela está assim, muito preocupada com outras coisas agora. Mas ela tem fé em Deus. Graças a Deus, ela acredita em Deus, ela acredita em Jesus, sabe? Ela chega lá um dia. Ela chega lá. Aí, Paulo, depois dessa experiência, eu recebi um presente. Eu vou dizer que foi um presente, sabe? Não tem outra coisa para eu dizer. Porque eu me confessei direito numa sexta-feira, né? Na sexta-feira. Aí voltei para casa. No sábado, eu acordei aqui só com as minhas filhas. Eu não me lembro, eu acho que meu marido estava viajando. E o alarme da minha casa disparou, era 15 para 7 da manhã. O alarme que a gente tem aqui no jardim. Segurança? Sabe? De segurança. Aí ele disparou 15 para 7 da manhã de sábado. Aí eu levantei, fui lá, digitei a senha, desacionei o alarme, aí ele parou de gritar. Eu falei, nem vou acionar de novo, porque já são praticamente 7 horas, né? Voltei para a cama, como era sábado, eu falei, vou dormir mais um pouquinho. As meninas estavam dormindo, e eu voltei para a cama, deitei. E ali eu cochilei. Eu vou te dizer que eu cochilei, porque o alarme despertou, tocou, era 15 para 7, depois eu acordei desse sonho, eu vou chamar de sonho, 7 horas da manhã. Então, até que eu digitei a senha do alarme, voltei para a cama, eu usei o banheiro antes de voltar para a cama. Então, vamos supor que eu tenha voltado para a cama, já era 10 para 7. E eu acordei de novo 7 horas. Então, foi uma cochiladinha, né, que eu dei. E eu sonhei, Paulo, que eu estava numa sala para ser atendida. Eu sabia que eu estava naquela sala para ser atendida. Era uma sala creme, tinha banco acolchoado, preto, parecendo banco de escritório, sabe? Parecendo com esse teu sofá aí atrás, aí, só que era preto, banco acolchoado. E tinha um balcão bem grande, cor creme, mas em cima do balcão era vidro, parecia caixa de farmácia. Sabe caixa de farmácia, que tem o balcão embaixo e a parte de cima é vidro? Parecia caixa de farmácia. Mas não tinha ninguém nessa sala. Não tinha ninguém.
E eu estava ali sozinha, de pé, esperando para ser atendida. Não demorou muito tempo, entrou pela porta, tinha uma porta bem grande de vidro, assim, do meu lado esquerdo, uma porta bem grande de vidro. Entrou pela porta um homem muito alto, muito alto. Ele até abaixou a cabeça para entrar, porque ele era muito alto, ele era muito maior que a porta. Ele abaixou. E quando ele entrou, ele já veio, caminhou e ficou atrás de mim, como se estivesse na fila, sabe, para ser atendido. Mas quando ele entrou pela porta, que ele abaixou a cabeça, eu sabia que no meu coração, assim, ó, foi falado no meu coração, assim, ó, o Emanuel chegou. Emanuel chegou. Foi falado bem alto no meu coração. Emanuel chegou. Eu fiquei ali. Aí ele veio, ficou aqui atrás de mim. E lá no sonho, eu pensei, eu estava consciente lá no sonho, mas eu sabia que eu estava sonhando, mas eu estava consciente. Aí, era um lá sonho no lúcido, né? É, muito estranho. Aí lá no sonho eu pensei, nossa, tô sonhando com o Emanuel, que era o pediatra dos meus filhos mais velhos, quando eles eram bebês. O nome do pediatra era Emanuel. Eu falei, nossa, eu tô sonhando com o Emanuel, coisa estranha. Aí, nesse momento que eu pensei isso, ele já estava aqui atrás de mim, e ele falou assim, Xênia, mas com uma voz, Paulo, com uma voz que eu nunca ouvi essa entonação na minha vida. Eu nunca ouvi isso. Era uma voz assim suave, cremosa. Ai, eu não sei te explicar como que era. Eu só sei que ele disse assim, Xênia. Aí quando ele disse Xênia, imediatamente já veio na minha cabeça. Ele mesmo falando, não, não, não. Eu sou Emanuel. Mas não é essa pessoa que você está achando que eu sou? Ele falou, não, não, não. Eu sou Emanuel. Mas eu sou o seu anjo da guarda. Você não se confessou ontem? Pois é. Hoje eu pude me mostrar a você. E quando eu me virei, Paulo, quando eu me virei assim, que ele falou, não, 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 eu sou Emanuel, mas eu sou o seu anjo da guarda. Você não se confessou ontem? Pois é, hoje eu pude me mostrar a você. Quando eu virei, a minha cabeça aqui, ó, eu tenho 1,60 m de altura, 1,61 m. Não vamos diminuir 1 centímetro, né? 1,61 m eu tenho de altura. Tem que computar. A minha cabeça, Paulo, estava na cintura dele. Na cintura dele. Quer dizer que ele tinha uns 3 metros de altura. Uns 2 metros ele tinha, viu? Por aí. Porque estava na cintura dele, e eu olhei para cima, eu vi o rosto dele, eu vi ele lá em cima. E sabe o que era interessante? Ele era magrinho. Muito fininho. Ele estava com uma calça creme, caqui, vamos dizer assim, caqui. Uma camisa abotoada até aqui assim, ó, caqui. De xadrezinho, assim, de caqui. Eu até achei que a camisa estava meio amarrotada, sabe? Eu achei, gente, mas um anjo com essa camisa amarrotada? Olhei assim, Paulo, ele era um cabelo assim, meio parecido com o meu que tá agora, que não tá nem comprido, nem curto, nem nada, meio ondulado, assim, como tá o meu, só que era caramelo, o cabelo dele era caramelo. E eu acordei nesse mesmo... Não tinha barba, nada, era uma cara lisa. Nada. Não tinha barba, não tinha nada. Não tinha barba, não tinha nada. Não tinha asa, não tinha nada. Sim. Era um homem muito alto. Outra coisa que eu esqueci de te falar é que no dia que eu estava conversando com a freirinha, ela me disse o seguinte, que eu tinha que me confessar, que eu tinha que deixar ali aos pés de Jesus todos os meus pecados. Que Jesus, que ele não se importava com as minhas misérias,
Ele queria me perdoar e ele estava aberto a me perdoar, independente do pecado que eu tivesse cometido. Mas eu tinha que me confessar para que descortinasse a minha oração para Deus. Sim. Ela falou assim, olha, para você entender, pensa assim, ó, você quer ver o sol lá em cima, ela me deu esse exemplo. Você quer enxergar o sol. Esta é a parte 1. Assista também a parte 2.